Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento. E aquele livro lá, Guizoli? Como é que foi, hein? Sucesso lá, o Retrato Agridoce. Pô, cara, pois é, esse livro aí rodou bem mais do que eu imaginava. Não achei que a galera. Isso é uma coisa que. Esse eu digo que, cara, uma das minhas maiores conquistas enquanto professor de física foi conseguir despertar interesse na galera pela literatura. Eu acho esse que é um dos meus grandes feitos enquanto professor. Ano passado eu publiquei, cara, um livro de poesias, o Retrato Agridoce, que agora já tá na sua terceira edição. E tá rodando bem, velho. A galera tá lendo e tá se interessando muito. Teve um especial do Manuel de Barros. Pô, a gente tem que falar de Manuel de Barros, inclusive. Tô sempre citando Manuel de Barros, é meu poeta favorito. E, pô, o tanto de gente, cara, que me comentou comigo, que se interessou, que queria começar a ler poesia, literatura. Cara, eu acho isso incrível, cara. Isso aí pra mim é uma coisa da qual eu me orgulho muito. Eu acho que é o melhor serviço que eu fiz enquanto professor de física, é ter despertado interesse nas pessoas pela literatura. E o Retrato Agridoce também é um pouco disso. A galera se interessa muito. Pô, o cara é um professor de física, o cara é um físico e escreveu um livro de poesia, que parada é essa, né? Acho que a galera se espanta um pouco com isso. Eu acho que por meio do espanto eu venho conseguindo alcançar algumas pessoas, trazê-las para o lado bom da força. Você chegou a citar o Barros, mas assim, você teve outras influências. Esse negócio de arte, a gente pode chamar assim, é algo que é uma área que é pouco explorada, se for olhar, né, pela quantidade de cientistas muito pouco. que tem, né? Você teve alguma influência além do Manuel? Cara, na verdade, eu não diria nem que o Manuel foi uma influência nesse sentido. Eu acredito, não, agora eu vou começar a falar aqui, e se eu falar demais vocês me cortem, velho, porque agora você fez uma pergunta boa. Pode correr. Mas a ideia, cara, é mais ou menos o seguinte. Eu sempre... O meu interesse na física, acho que por isso eu acabei saindo da engenharia, ele era muito pouco pragmático, velho. Mas ele era essencialmente estético. Ou seja, por que eu saí da engenharia? Não me dava tesão nenhum, velho, calcular um jeito de fazer um motor mais eficiente, fraga. Eu conseguia entender os cálculos, fazer as coisas, mas aquilo não me despertava nenhum interesse, assim. Eu achava sem graça, assim. Vamos otimizar esse processo aqui para deixar o custo da produção do aço mais barato. Essas coisas não me interessavam muito. Pelo contrário, né, do outro lado, uma equação física que às vezes não tem significado, tipo assim, cara, o Einstein conseguiu calcular como que a luz se desvia quando ela passa por um campo gravitacional. Caramba, eu achava aquilo tão bonito. E você consegue captar tudo aquilo em uma equação. Não só tudo aquilo, mas muito mais coisa, né? Você consegue captar todas as leis de Kepler, toda a dança dos astros, né, cara? Toda a gravitação e o movimento do sistema planetário. Você consegue captar o desvio da luz no campo gravitacional, as ondas gravitacionais, como é que a força gravitacional se propaga. Você consegue captar, apreender tudo isso, né, cara? O movimento dos satélites em uma única equação. Eu falava, caramba, isso era de uma beleza, velho. Era tipo você ver uma obra de arte, velho. O tanto de coisa que tem por trás daquilo, você imaginou, velho? O tanto de coisa que tem por trás de uma equação. É poético, cara. Aquilo é poesia pura, no sentido de que é o homem dando um jeito de ler a realidade e expressando ela pro mundo. Só que ele expressa através de uma equação matemática, velho. E realmente só quem entende consegue compreender a beleza por trás disso. O Bertrand Russell tem uma frase assim, né? Como eu tava citando até antes aqui no nosso bate-papo, aqui antes de começar, né? Eu citei uma dedicatória de um livro que eu gosto muito, já citei várias vezes lá no meu canal, que se chama O Romance das Equações Algébricas, né? A dedicatória, o autor, que é o Gilberto Garbi, ele escreve assim: eu dedico esse livro a todas as pessoas que, por falta de oportunidade ou traumas pedagógicos, foram privadas dos incontáveis prazeres que a matemática pode proporcionar. A matemática pode proporcionar muito prazer, cara, e ela é uma linguagem, tal como a língua portuguesa é, e tal como Manuel de Barros criou todo um manuelês, um vocabulário para fazer poesia, ou Guimarães Rosa, né, criou toda a sua linguagem ali, misturando o bucólico, né, a coisa telúrica, a coisa do campo, com a parte intelectual, que o cara era um gênio. A matemática é uma linguagem tal e qual é a língua portuguesa ou a língua inglesa, e o homem se faz uso dela, né, para expressar os seus entendimentos, né, cara, a respeito da natureza. É incrível como que a gente pode usar essa linguagem matemática para descrever tantos fenômenos naturais, né, que é o que a física faz. Mas, enfim, para mim, uma equação matemática, principalmente que descreva um fenômeno físico, né, cara, ela tá no mesmo pé, na mesma proporção que um poema. E se você for para pensar, os fazeres são bem parecidos, né, cara? O que um poeta faz? O que um poeta faz às vezes, Manuel de Barros, né, que tem uma poesia toda do campo, né, da terra, traduzir e expressar em palavras algo que ele quer que as outras pessoas consigam
perceber ou compreender. No caso dele, bem coisas do campo, né, da terra. O que uma equação tem a fazer? A mesma coisa. E via de regra, apesar de ter todo um método científico por trás, é claro, ela tem tanta subjetividade quanto uma poesia. Como assim? O Newton descreveu a gravitação de um jeito. Por quê? Porque ele achou que funcionava daquela forma. O Einstein já descreveu de um outro jeito. E se você for olhar na história, o Einstein tinha certeza que a teoria dele era correta da gravitação porque ela era muito bonita, né? Tem aquele papo, se eu não me engano, do Planck, né? Falando com ele, cara, mas e se der errado lá, à medida que os caras vão fazer do desvio da luz, a equipe de astrônomos tá aí, não vai dar errado, velho. Por quê? Porque você não entendeu o negócio ainda, não. O negócio é muito bonito e tal. Então, assim, muitas vezes, cara, os físicos são guiados por critérios estéticos, tanto quanto um artista. A grande diferença é que a estética não é tudo, né? Tá aí a teoria das cordas, para citar isso como exemplo. A estética não é tudo. Você tem que passar pelo crivo da experiência, você tem que, enfim, a coisa tem que respeitar um método científico. Mas em muitas vezes os físicos são guiados muito mais por critérios estéticos do que, de imediato, critérios objetivos e científicos. Mas aí, enfim, o método científico vai fazer o crivo, né? Na navalha de Ockham vai escolher o que é ou não científico. Mas a parte estética, a parte da beleza, ela tá assim presente num físico teórico formando uma teoria, tanto quanto num poeta escrevendo um poema. Só que a gente não consegue perceber isso, né, cara? E o fato é que eu comecei a gostar muito de física porque eu achava bonito, cara. Eu achava de uma beleza incrível, assim, o cara conseguir resumir em uma equação tanto de fenômeno físico, né, velho? A realidade do universo, de vários fenômenos descritos em uma, duas equações, eu achava aquilo realmente surpreendente. E a minha relação com a poesia era a mesma, assim, eu sentia, eram sensações muito parecidas que eu tinha lendo a poesia do Carlos Drummond, que eu também li boa parte da obra, do Manuel de Barros, ou a prosa do Guimarães Rosa, enfim. A sensação que eu tinha lendo literatura, consumindo arte, que pra mim era principalmente pela forma de literatura, era muito parecida com a sensação que eu tinha quando eu tava estudando física, cara. De eu estar podendo contemplar uma parada bonita, uma parada profunda, uma parada maior do que eu, saca? Eram muito parecidas. E aí eu fui conseguindo conectar as coisas e falando, caramba, velho, a poesia do Manuel de Barros parece muito com a equação do Einstein, assim. O espírito que motiva os caras é bem parecido. O espírito científico é muito, muito semelhante ao espírito artístico. E eu fui percebendo a conexão entre essas duas coisas, cara. Eu falei, velho, o cientista muitas vezes tá fazendo arte, cara, mas com matemática, o que torna tudo muito mais foda e muito mais bonito até. E bom, eu fui percebendo a relação entre essas coisas da minha experiência com a ciência e com a arte. E eu falei, velho, eu tenho que contar isso pro pessoal, eu acho que eu não tô doido não, acho que isso aí faz sentido. E pra mim faz bastante, né? Acho que tem pouquíssimas pessoas, eu não conheço muitas que exploram essa perspectiva, né? Essa interdisciplinaridade entre arte e ciência e até outras coisas que eu trago no canal. Eu mesmo, quando eu trouxe isso, eu não tinha nenhuma referência. Eu acho que até hoje eu não tenho uma referência de alguém que faça isso. Mas é algo que eu percebo e tento compartilhar e sempre trazer no meu jeito de ensinar a coisa. Eu acho que fica muito mais interessante quando você percebe que a física, antes de ser algo teórico, denso, é algo bonito, é algo poético, né? É o espírito artístico científico querendo exprimir uma verdade do universo que vem de forma matemática, mas enfim, só vem a ser o caso da matemática ser a linguagem que o pessoal escolheu para fazer a coisa, né? Inclusive, essa é uma reflexão interessante, né? Por que a matemática funciona tão bem, né, cara, para descrever a realidade física, os fenômenos físicos? Tem um texto desse do Eugene Wigner, né, que chama On the Unreasonable Effectiveness of Mathematics on Natural Sciences, que seria, em tradução aqui, né, sobre a não razoabilidade da eficiência da matemática nas ciências naturais. No final do texto, o Eugene Wigner foi um físico, né, muito importante, até mesmo em desenvolvimento da física quântica, se não me engano, no século XX. A conclusão dele é que não faz sentido, cara. É uma sorte a matemática funcionar tão bem para descrever a realidade física. Não tem como a gente explicar logicamente, não tem sentido a matemática funcionar também, mas acontece que funciona. Isso para mim só deixa tudo muito mais poético. Enfim, eu falei que vocês podiam me interromper se eu falasse muito, mas vocês que levantaram a bola, né? Não, mas é bom quando você fala muito assim, cara. Foi um ponto bom que faz sentido, basta. Faz total sentido. Porque tem... Acho que é exatamente essa mesma sensação de você ler um poema que é cheio de analogias, que você concorda 100% depois de pensar um pouco, né? E essas equações que você vê que também funciona completamente, sabe? Você vai procurando exemplos na sua cabeça, você vai vendo que dá tudo certo, faz todo sentido. E é engraçado porque você, no canal, no Universo Narrado, e aqui, você aborda duas áreas que culturalmente a galera tem um pouco de aversão por motivos parecidos. Por exemplo, a física, a galera tem um pouco de medo porque acha frio, pragmático, chato e difícil, esses tipos de adjetivo. E a poesia, às vezes a galera tem aversão porque acha intelectual demais, muitas palavras difíceis, chato, difícil.
E de um modo muito interessante, você mostra uma outra face dessas áreas, né? Você acha que, tipo, no ensino formal falta um pouco disso, em que você encontrou isso sozinho? Tipo, falta algum exemplo no ensino formal, na educação? Nossa, pra mim falta pra caramba, cara. Eu tive o prazer, né, cara, e o privilégio de poder me aprofundar e compreender um pouquinho de matemática, um pouquinho de física, um pouquinho de literatura, que são coisas que me dão muito prazer, poder entender um pouquinho dessas coisas, né? Mas eu acho que falta totalmente, cara. Muitas pessoas foram privadas desse prazer, né, igual eu citei mais cedo. E isso é muito ruim no nosso sistema, né? Ele é bastante engessado, né, cara? Bem encaixotado. Você tem a física, que é uma coisa, a história é outra, a literatura é outra. Na verdade, dentro da própria física existem várias caixas, né? Existe isso aqui, que é o capítulo 1, que nós vamos tratar disso. Aí no capítulo 2 é isso. Aí chegou no capítulo 2, você nem lembra mais o que é o 1. Você não consegue fazer conexões, cara. Mas é tudo altamente conectado, cara. A revolução científica que vocês viram na história, que é isso, cara? Foi Galileu e Newton no século XVII, velho. Criando as bases da física clássica. O contexto histórico tá totalmente atrelado àquele desenvolvimento físico. E, enfim, tá tudo muito conectado, né? A escola peca muito nisso. Nesse livro do Feynman, mais cedo a gente tava conversando, eu tô terminando de ler uma espécie de autobiografia do Feynman. Pra quem se interessar, o livro se chama... Eu não sei, como é que se chama a versão em português aí, Isso você só sabe? pode ser brincadeira. Isso. Só pode ser brincadeira, Sr. Feynman. Tem algumas variações, mas provavelmente pesquisando isso dá pra encontrar. É uma espécie de autobiografia do Feynman. E tem uma parte muito interessante que eu li recentemente, que ele fala assim, ele estava no Brasil, e ele ficou uns 10 meses no Brasil aqui e tal, até aprendeu português, deu umas palestras, se não me engano, lá no Rio de Janeiro, umas aulas de física e tal, e tem um trecho que ele tá falando sobre o Brasil, especificamente o sistema de ensino brasileiro. E ele fala uma coisa muito interessante, velho, que é assim, cara, o brasileiro ele não aprendeu direito as coisas, ele só decorou, ele não aprendeu a pensar, enxergar as coisas na realidade, tipo assim, ele chegava pra um cara e falava assim, perguntava, velho, o que é um índice de refração? Aí o cara citava igual um robô, tá ligado? Ele decorou o que tá no livro. O índice de refração é isso, isso, isso. E ele cita tal e qual tá lá no livro. Beleza, o que é uma refração? O cara cita direitinho e tal. Aí ele vai perguntar pro cara, o que tá acontecendo ali, ó? Por que a gente enxerga a coisa daquele jeito? Aí o cara, eu não sei. E o que tava rolando, ele tava apontando ali pra um mar, se eu não me engano, ou pra um vidro, e tava rolando um fenômeno em que tava ocorrendo refração, e aí tinha uma certa aberração óptica lá, que você via a coisa de um jeito estranho, e era por conta da refração. Só que o cara não conseguia sacar isso, assim. O cara sabia que era refração, que era um índice de refração, sabia citar direitinho, tipo um dicionário, mas ele não tinha aprendido nada. E o Feynman critica muito isso no sistema de ensino. Ele fala, velho, vocês não estão ensinando ciência, vocês estão ensinando os caras a decorar um tanto de informação, mas vocês não estão ensinando esses caras a terem um pensamento crítico, a conectar as coisas, a realmente entender a ciência, né? Esses livros seus estão mal escritos, velho. Ele ensina o cara a decorar um tanto de parada, não forma um cientista, um cara que consegue enxergar os fenômenos ali fora e conectar a realidade com a teoria e tal, etc e tal. E, enfim, aí no fim, o Feynman só fala assim, teve só 2 pessoas, velho, que eu conheci aqui que conseguiam responder minhas perguntas. Que eu, tipo assim, perguntava pro cara algumas coisas pra ver se ele tinha decorado um livro, e ele tinha. Depois eu perguntava alguma coisa pra ver se ele conseguia identificar isso na realidade, e ele não conseguia. E ele falou, dos 100 alunos que eu peguei aqui, velho, só 2 que conseguiram me responder as coisas, ou seja, 98% da galera aqui, velho, tá falhando nesse sistema. O sistema é muito falho, não forma pensadores e tal, ele encaixota as coisas de um jeito burro, e não faz as pessoas compreenderem e pensarem. E aí, quando ele fala isso, é engraçado pra caramba, porque esses 2 caras que ele fala que dessa experiência aí, né, conseguiram responder as perguntas e tal, ou seja, que o Feynman classifica esses 2 como os 2% que deram certo, os caras levantam a mão lá na palestra e falam assim, cara, na verdade eu sou da Alemanha, fui educado na Alemanha, então fui educado aqui no sistema de ensino brasileiro, então eu não conto. E o outro fala, não, até sou brasileiro, mas eu fiz o meu ensino básico todo em outro país e tal, então acho que eu também não conto pra estatística. Ou seja, aí o Feynman fala, velho, então 100% da galera, velho, não conseguiu aprender a pensar. Eu falei isso tudo aí, velho, porque, se eu não me engano, o Eduardo perguntou assim, ou o Pedro, agora eu já não me... Alguém perguntou aí, velho. Foi o Gustavo, aí, ó, errei todo mundo. 100%, mas o Gustavo... O Gustavo tinha perguntado se isso era algo que eu consegui construir sozinho, se isso falta na escola. E sim, cara, eu tive a sorte aí de conseguir construir essas conexões sozinho, porque o modelo nosso aqui no Brasil, ele é altamente engessado, ele não nos permite fazer essas conexões e entender as coisas de um jeito mais amplo. E eu tô citando essa experiência do Feynman, porque, via de regra, velho, quase 100% da galera não vai conseguir, velho, fazer essas conexões e entender as coisas desse jeito, porque nós não fomos ensinados dessa forma. E tanto é que lá no canal eu percebo que isso rola muito, né, cara? As pessoas se espantam e acham muito curioso o meu jeito de apresentar a coisa, né? Todo mundo fica de cara, assim, acha
caramba, eu nunca vi a coisa dessa forma e tal. Eu acho que é a única forma possível de apresentar a física, pelo menos pra mim. Mas realmente não é a forma como é tradicionalmente feita no sistema de ensino, né? Acho que essa experiência do Feynman aqui no Brasil, ela só evidencia bem isso. Não tem a mesma coisa 50 anos. Não mudou nada de lá pra... isso aí foi tipo década 60, de, 50. sei lá, 60, 70, 80 e tá até hoje bem igual, né? O corte que você acabou de ouvir foi extraído do podcast Tesla Coil. Para ouvir o episódio completo, você pode clicar no link da descrição e acessar seu agregador de preferência.